Olá, amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe de Souza, sou psicólogo do site psicologiamsn.com e essa é a primeira parte da nossa primeira videoaula sobre o nosso curso Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade do Freud. Para a gente entender psicanálise, e muitas pessoas querem entender psicanálise, a obra do Freud, pai da psicanálise, não é? É muito conhecida, muito renomada, muito citada. Entretanto, apesar disso, apesar de ser muito citada em jornais, revistas, na televisão, ela é uma obra complexa, bastante longa, são 23 volumes, as obras completas do Freud, e conceitos que são utilizados no dia a dia não são utilizados da mesma forma que são utilizados no dia a dia. A gente vai ver hoje um pouco sobre a sexualidade, nessa primeira parte dessa videoaula, ok? Essa primeira parte é uma parte gratuita, a gente vai ter um curso completo sobre os três ensaios sobre sexualidade, a gente vai estudar a fundo esse livro, tá? Que foi publicado pela primeira vez em 1905. Para a gente começar a estudar psicanálise, a gente tem que entender o conceito de inconsciente e o conceito de sexualidade. O conceito de inconsciente a gente já começou a trabalhar no nosso curso a Interpretação dos Sonhos, um curso completo em 7 videoaulas, sobre cada um dos capítulos de interpretação dos sonhos. A gente fala bastante sobre o desejo, sobre o inconsciente, sobre o sonho. É bem completo mesmo esse curso. Se tiver interesse, vou deixar os links aqui embaixo dos cursos, tá? E o segundo conceito que é fundamental é o conceito de sexualidade. Até, inclusive, o Renato Mezan, que é um importante psicanalista brasileiro, escreveu um livro que é fundamental chamado A Trama dos Conceitos. Ele diz que a história da psicanálise anda passo a passo com a história da mudança do conceito de sexualidade na obra do Freud. A gente entendeu a modificação, a conceitualização a respeito da sexualidade, a gente vai estar aprendendo bastante sobre a história da psicanálise e sobre a psicanálise de uma maneira geral. Portanto, são esses dois conceitos, o inconsciente e a psicanálise. Nesse livro que a gente vai abordar no nosso curso, Os Três Ensaios sobre a Sexualidade do Freud, ele vai trabalhar, vai ser o primeiro livro mais importante dessa primeira fase da psicanálise sobre a sexualidade. São 3 ensaios grandes sobre determinados temas ligados à sexualidade. No primeiro ensaio ele fala sobre as perversões, perversões quanto à finalidade, perversões de objeto. Basicamente o conceito de perversão é tudo aquilo na sexualidade que não visa a reprodução. E o Freud ele é bastante mente aberta, vamos dizer assim, né? Ele utiliza essa palavra perversão, que era uma palavra utilizada na época na psicopatologia, mas ele vai demonstrar como a nossa sexualidade é inicialmente perversa, porque ela visa o prazer desvinculado da finalidade reprodutiva. A sexualidade é sempre muito maior do que essa finalidade reprodutiva. Essa já começa por aí a distinção que a gente tem que fazer entre a sexualidade como a gente vê no nosso cotidiano, como a gente pensa ou de repente imagina no primeiro momento. Quando a gente fala, o Freud só fala de sexualidade. Para quem não conhece, pode parecer que o Freud está falando do ato sexual, né, entre o homem e uma mulher para a geração de um filho ou uma filha. Mas na perspectiva do Freud, a sexualidade é muito mais ampla e engloba vários aspectos que a gente vai falar um pouquinho nessa parte que é introdutória do nosso curso. Entre eles, por exemplo, o erotismo, o fato de você se apaixonar, de você escolher um determinado objeto de amor, tudo isso está dentro do conceito de sexualidade do Freud. Então, o primeiro ensaio é sobre as perversões. Existem perversões quanto à finalidade e perversões de objeto, né? O de objeto incluiria a homossexualidade, outros tipos de troca de objeto que não necessariamente são objetos... Sim, poderia ser pedofilia, poderia ser zoofilia e tudo mais. Ele não vincula, né, isso é importante dizer, a homossexualidade como uma doença. Ele já coloca que é apenas uma das possibilidades de desvio da sexualidade, tá? Mas não há essa vinculação com a zoofilia ou pedofilia, ou esse tipo de leitura que muitas pessoas acabam fazendo depois. Existem essas perversões quanto ao objeto e as perversões quanto à finalidade. No caso, por exemplo, do prazer fixar-se e permanecer nas preliminares, uma perversão de finalidade. A sexualidade não atinge o que seria o normal, que é a reprodução, né, nesse caso. O fetichismo, o voyeurismo, exibicionismo são também perversões nesse sentido, perversões quanto à finalidade. O primeiro ensaio é sobre as perversões. O segundo ensaio
é sobre a sexualidade infantil. Isso é uma coisa também que choca muito as pessoas quando elas começam a estudar psicanálise e o conceito de sexualidade. Na época também o Freud provocou bastante escândalo, as pessoas tinham pavor e medo e já criticavam de cara quando o Freud falava de sexualidade infantil. Mas a gente tem que entender o que ele está falando aqui de sexualidade infantil, né? Não é justamente como poderia parecer a princípio, a pedofilia ou a sexualidade, no caso do ato sexual com crianças ou entre crianças, nada desse gênero, desse tipo, tá? É sexualidade porque tem a ver com o prazer que a criança pode obter e obtém do seu próprio corpo. Então, a sexualidade infantil é autoerótica, ela se volta para o próprio corpo, né? É perverso porque, de novo, não entra nessa questão da reprodução. Freud chega a dizer que a sexualidade infantil é polimorfo-perversa, é perversa de várias formas. E ele vai começar a trabalhar os conceitos de zonas erógenas, são zonas do corpo que dão prazer e que também depois, né, depois da puberdade, na fase adulta, podem vir a ser utilizadas como fontes de prazer em preliminares ou até se fixar, ficar só na preliminar. Essas zonas erógenas são a boca, né, fase, e depois ele desenvolve o conceito de fases. A sexualidade vai se desenvolvendo em fases, né, fases sucessivas. Então a gente tem a fase oral, a gente tem a fase anal e a fase genital. E também o corpo como um todo, a pele, é também considerado uma zona erógena pelo Freud. Isso tudo está no segundo ensaio, sobre os 3 ensaios da sexualidade do Freud. O terceiro ensaio, por sua vez, ele vai falar sobre as transformações na puberdade, como que a puberdade influencia no desenvolvimento dessa sexualidade vindo da infância, essas características da sexualidade infantil, de ser autoerógena, no começo da puberdade, com o desenvolvimento do corpo, a sexualidade deixa de ser autoerógena, voltada para o próprio sujeito, para o próprio corpo. O prazer, nesse sentido, deixa de ser para o próprio corpo para voltar-se para o outro. E aí é toda uma questão da escolha do objeto. A escolha do objeto quer dizer uma pessoa por quem se apaixonar, uma pessoa por quem ter atração. E aí também são desenvolvidos outros conceitos que até então não tinham sido trabalhados, como o complexo de Édipo, que é a rivalidade com o pai, né, no caso do menino, e a atração pela mãe, no caso do menino também, e a menina é inverso. Enfim, esse livro é bastante complexo também. Isso é uma pequena introdução sobre o livro. Ele tem um desenvolvimento, o Freud reformula ele várias vezes, né, em várias edições. Começa em 1905, é a primeira publicação, e ele termina de escrever mesmo depois de 20 anos, em 1925. E ao longo do tempo ele vai introduzindo novos conceitos e modificando e fazendo ajustes ali, né? Então, no começo a gente tem a questão das zonas erógenas, sexualidade infantil, e depois ele vai introduzindo os conceitos de fase oral, fase anal, fase fálica, fase genital, né? Enfim. E depois também o complexo de Édipo vai tornando uma outra dimensão. Aos poucos, o complexo de Édipo vai caindo cada vez mais para a infância, né? No primeiro momento ele estaria ligado à puberdade, depois ele está na fase fálica, entre os 3 e os 5 anos. Então, são muitos conceitos para serem trabalhados. O que é importante de começo é a gente saber que o conceito de sexualidade não é o mesmo que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Quando a gente fala de sexualidade infantil, isso pode parecer um pouco espantoso e dar impressões erradas sobre a psicanálise. A gente está falando de prazer do próprio corpo que a criança tem, prazer que já começa. Freud utiliza o exemplo da amamentação, né? Há o prazer da alimentação na amamentação, mas há também o prazer da sucção, o prazer da boca, na região da boca, que num primeiro momento está vinculado a uma fonte somática, ao corpo, uma função fisiológica, e depois vai se desvinculando, fica o prazer pelo próprio prazer. Isso acontece na fase oral, mas também acontece na fase anal, por exemplo, onde há o prazer de evacuar, né, das fezes, e há o prazer também de reter, e então a pessoa pode de repente se fixar nessa fase anal e ter uma série de escrúpulos e sintomas ligados a essa fase anal, problemas com limpeza, como é o caso da neurose obsessiva. E por fim tem a fase fálica também, que tem a ver com o prazer primeiro de fazer xixi, né, e depois, enfim, da própria masturbação e por aí vai.
Então, são vários conceitos que são trabalhados nesse livro, um texto fundamental para a gente entender a psicanálise. Como eu disse, a psicanálise se assenta nesses dois pilares, a ideia do inconsciente. Sem o conceito de inconsciente e bem definido, a gente não entende a psicanálise, não tem como a gente falar sobre psicanálise se a gente não falar de inconsciente, e também sobre o conceito de sexualidade. Evidentemente, muitos autores depois criticaram Freud por essa, vamos dizer, ênfase na sexualidade. O Jung foi um deles, o Adler foi outro, o Haidt modificou várias dessas questões da sexualidade também. Mas o Freud, enfim, continua sendo muito estudado e é muito importante na clínica. Por que a gente pode falar que a sexualidade era um tema fundamental para o Freud? Não é que ele quisesse trazer, não foi de caso pensado que ele trouxe a sexualidade para os estudos dele. No consultório, ao analisar pessoas com casos de neurose, né, neurose histérica, neurose fóbica, neurose obsessiva, ele observou que as pessoas sempre falavam, sempre acabavam remetendo à sexualidade. E a sexualidade nesse sentido lato, né, no sentido amplo, não só do ato sexual, né, que a pessoa vai para a clínica, vai para o divã do psicanalista e vai falar de sexo. Não é isso, tá? Como muitas pessoas também podem pensar. A sexualidade no sentido amplo. Por exemplo, a gente pode ter um paciente, eu trabalho com um consultório também, em que todas as consultas giram em torno dessa escolha do objeto. Se a pessoa com quem, vamos dizer, seja uma mulher, uma hipótese, ela fica pensando durante meses se ela deve escolher o sujeito A, o sujeito B ou o sujeito C. Essa é uma questão de escolha do objeto, ela está escolhendo assim também. O inconsciente tem um grande papel nessa escolha, então não é uma escolha consciente, mas ela está pensando e fantasiando sobre o objeto de amor. Isso cai dentro do conceito de sexualidade do Freud. O prazer sexual, o prazer das zonas erógenas, a fixação em uma ou outra fase oral, anal e tal, as preliminares, os fetichismos, tudo isso também acaba sendo vinculado e trazido para a clínica pelo paciente sem que ele saiba até disso, através dos sintomas que ele pode vir a ter vinculados a cada uma dessas fases. E por trás há esse conflito entre a sexualidade perversa que vem da infância e o conflito da censura, o conflito que a gente pode chamar nessa época ainda do Freud da relação entre o consciente e o inconsciente, né? E no meio aí o pré-consciente. Até 1920 o Freud trabalhava com a primeira tópica, consciente, pré-consciente, inconsciente. A partir de 1920 e em diante ele muda o arcabouço teórico dele, começa a trabalhar com a ideia que a gente também escuta falar muito de id, ego e superego. Mas de toda forma há um conflito para o paciente entre a sexualidade dele, as fantasias eróticas, as fantasias de amor, como a gente pode falar, e a vontade, né? A vontade, o desejo, os padrões, a repressão sexual que ele possa ter. Enfim, há sempre um conflito no caso da neurose entre a sexualidade e os padrões que a pessoa acha que tem que fazer ou pensa que tem que fazer. No caso da neurose histérica, da neurose obsessiva, a gente fala de conflitos, desses conflitos. E por trás desse conflito, por trás desse sintoma, a sexualidade. Por isso ela também é muito importante nos casos clínicos, né? E por isso o Freud teve esse objetivo de investigar a fundo a sexualidade. Em seguida, na parte que já vai ser para quem adquiriu o curso, 3 ensaios sobre sexualidade, eu vou falar especificamente do desenvolvimento de cada uma dessas fases do livro, porque o livro começa a ser escrito em 1905 e é concluído só em 1925, então 20 anos de produção, de reelaboração das edições sucessivas que foram feitas pelo próprio Freud. Eu vou falar especificamente de cada uma dessas etapas e o que significa essa introdução com relação à obra que ele estava produzindo no momento. Em 1913, entra a fase anal, em 1915, fase oral e assim por diante. Então é um prazer falar com você. Essa primeira parte da videoaula foi aberta. Dúvidas, comentários, sugestões, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E se vocês quiserem participar do curso, que vai ser um curso bastante completo mesmo, sobre os 3 ensaios, eu vou ficar muito contente de contar com a sua participação por lá. Então até mais, pessoal, um abraço.